Sou fonoaudióloga da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Trabalho no Sereste, a Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, há 12 anos. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho do distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Esse protocolo é um protocolo que foi publicado em 2018, então ele é bem recente, é um dos protocolos que faz parte dos agravos relacionados ao trabalho. Então, no Ministério da Saúde tem a parte de vigilância em saúde do trabalhador e onde existem alguns agravos que são relacionados ao trabalho, dentre eles agora o distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Para nós percebermos, e refletirmos um pouco, a gente tem que ir avaliando assim, a questão da voz para a nossa vida, A nossa voz, ela está presente desde o início até o fim da nossa vida. E ela faz parte em momentos decisivos, pessoais, profissionais, na parte de sentimentos, emoções. A voz carrega consigo um pouco da identidade da pessoa, do contexto em que ela está vivendo. Depende muito, o conteúdo emocional vem junto com a nossa voz. E isso nos mostra o quanto a voz é importante no nosso dia a dia, para a nossa comunicação em casa, no trabalho, com a nossa família. Então, a voz faz parte da nossa vida, desde o início, A nossa vida começa lá quando a gente nasce, o médico incentiva, estimula o choro. Então, o choro já é nosso primeiro sinal, de que existe uma voz, que existe vida ali, de certa forma. Então, a gente precisa refletir a importância da voz para nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para a nossa vida, para a nossa convivência com as pessoas, com a sociedade, e o quanto a comunicação é importante e o quanto, dentro dessa comunicação, a voz é importante. Conceitualmente, a gente falando um pouquinho da voz profissional, que é o público-alvo desse protocolo, seriam aqueles profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho. Então, a voz profissional ela é definida como a forma de comunicação oral utilizada por indivíduos que dela depende para exercer sua atividade ocupacional, para exercer a sua função, para exercer o seu papel na empresa, ou onde quer que você trabalhe, você precisa da sua voz. Então, todo profissional que usa a voz como instrumento de trabalho, a gente considera voz profissional. Então, quais seriam assim, alguns exemplos profissionais da voz? Hoje, se a gente parar para pensar, é até difícil pensar numa profissão onde a gente não precise da voz, usar a voz como um instrumento de trabalho. Então, professores, atores, cantores, locutores, religiosos, padres, pastores, pessoas que fazem a pregação da palavra, cantam, às vezes na igreja, também são considerados profissionais da voz. Dubladores, vendedores, secretárias, recepcionistas, repórteres, advogados, precisam da voz, promotores, juízes, políticos, os agentes comunitários de saúde, ambulantes, para vender o seu produto precisam da voz, operadores de telemarketing e muitos outros profissionais que a gente vê. O distúrbio de voz relacionado ao trabalho em si, ele é qualquer forma de desvio vocal diretamente relacionado ao uso dessa voz durante a função que a pessoa exerce, durante a atividade profissional. E esse distúrbio ele pode diminuir, comprometer ou impedir a atuação da pessoa, a comunicação desse trabalhador.
isso independente de ter lesão orgânica ou não, né? Porque às vezes os sintomas começam sem uma lesão orgânica e depois é que essa lesão aparece. Então a gente não pode considerar o distúrbio de voz relacionado ao trabalho somente no momento em que eu tenho um nódulo, um pólipo, que desenvolveu uma lesão orgânica ali, né? O início dos sintomas já caracteriza o distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Costa Pontes Almeida, em 2013, eles classificaram 3 tipos de adoecimento que têm relação com o trabalho, né? Esses 3 tipos de adoecimento, eles podem ser definidos como distúrbios relativos à voz. Isso vai depender, né, da inserção do indivíduo no ambiente de trabalho, da constituição individual e do uso da voz no ambiente de trabalho. Então, tem fatores, não só a emissão vocal, mas vai depender também do ambiente em que a pessoa está inserida ali durante o seu trabalho, de ruídos externos, né? Então, tem vários fatores que podem contribuir para que esse distúrbio se estabeleça. Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses 3, né? Distúrbio relativo à inserção do indivíduo no ambiente de trabalho. O que a gente considera aqui? A exposição a substâncias irritativas da mucosa respiratória que vão estar presentes ali no ambiente ou no processo de trabalho que envolve a ocupação daquela pessoa. Então, e isso traz consequências, né? Seriam laringites, às vezes laringites inespecíficas e também pode chegar a laringites crônicas, causadas por essas substâncias tóxicas ou irritativas para a mucosa respiratória, né? Ou do aparelho fonador, do trato vocal. Então, muitos trabalhadores, às vezes, durante o trabalho, não usam tanto a voz na execução do seu trabalho, assim, mas convivem com substâncias, produtos químicos que podem que podem levar ao distúrbio de voz. O distúrbio de voz relativo à constituição individual. Aí esses seriam aqueles que a gente chama de fatores predisponentes, né? Aquelas alterações que já existem, que a pessoa já traz consigo, mesmo antes de estar convivendo ali naquele ambiente de trabalho. E nesse caso, né, essas alterações, elas podem agravar a situação. Então, às vezes é um professor, por exemplo, que usa, né, que tem uma demanda vocal muito grande, mas ele já traz consigo alguma alteração estrutural mínima lá de laringe, um microdiafragma, laríngeo, por exemplo, um cisto, e aí aquele fator pode desencadear ou agravar, né, essa condição. O fator de uma alta demanda vocal, ela pode agravar esse problema que a pessoa já traz consigo, né, que é um fator que já existia mesmo antes da atuação ali da voz no trabalho. E aí, com isso, a gente tem que considerar ainda como um distúrbio, apesar da pessoa já ter essa condição que era pré-existente ao trabalho, isso não descarta, né, a gente caracterizar como um distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Porque se a demanda vocal dele interferiu para que agravasse um problema que ele já tinha, mesmo assim a gente considera ainda, né, pode fazer o nexo, né, do distúrbio de voz relacionado ao trabalho, apesar dessa condição já pré-existente. E os distúrbios que são mais assim, comuns, né, são os distúrbios de voz relativos ao uso da voz mesmo no processo de trabalho. Então, a grande demanda vocal, trabalhadores que ficam muitas horas, precisam falar por muitas horas. E aí esses distúrbios
acontecem pelo cansaço mesmo, cansaço da musculatura, pelo uso excessivo dessa voz e às vezes sem um preparo, né, sem um aquecimento vocal antes. E então essa condição que é mais comum e que a gente vê começa, né, com os sintomas devagar e depois pode trazer até uma lesão orgânica mesmo nas pregas vocais, na laringe. Então, a combinação desses fatores, do uso prolongado da voz, dos fatores individuais, do ambiente de trabalho, até da organização desse ambiente de trabalho, ele vai contribuir para elevar a prevalência dessas queixas vocais. Né? Isso vai gerar situações de afastamento, incapacidade no desempenho da função ali daquela pessoa. E isso implica custos financeiros e sociais, né? Porque se a pessoa se afasta, ela vai ter que ser substituída. Se ela se afasta, gera um prejuízo pro trabalho ali em si, né? Eles vão ter que colocar uma pessoa no lugar, ou às vezes atrasa o trabalho devido à ausência da pessoa ali. Então a gente, todos esses fatores, né, vão contribuir para trazer esses prejuízos, no caso financeiros e sociais, para a empresa, para a própria pessoa. Às vezes é um vendedor que depende das vendas para aumentar, para tornar o salário dele melhor. E aí tudo isso gera todo o contexto, né, do distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Então, a gente, quando fala a gente não pode pensar só na quantidade de horas que essa pessoa fala. Então, a gente tem que considerar ali o processo de trabalho dela, em que ela está inserida, né? Se existem substâncias químicas ali que podem afetar, existe uma pressão, né, psicológica, hoje isso é muito comum. Por exemplo, os operadores de telemarketing têm metas a cumprir, então tudo isso gera um estresse. Essa organização do processo de trabalho é muito importante também para a saúde vocal do trabalhador. E o desenvolvimento desse distúrbio de voz relacionado ao trabalho, ele é multicausal, porque está associado a todos esses fatores. Né? Ele pode ocorrer de forma isolada ou pode ocorrer em conjunto, direto ou indiretamente, né? Que pode desencadear ou agravar esse quadro de alteração vocal dessa pessoa. Então, nós temos que considerar todo um processo, né? Toda uma história de trabalho ali, todo um contexto em que esse trabalhador está inserido. Então, faz parte a organização do trabalho, então, como eu falei, a sobrecarga, o acúmulo de atividades ou funções, ou a pressão ali da chefia em cima da pessoa, uma jornada de trabalho prolongada. É muito comum, por exemplo, professores darem aula de manhã, à tarde, à noite, então são 3 turnos, né, onde a demanda vocal é excessiva. Então, essa jornada de trabalho prolongada prejudica, porque não tem a pausa, não tem o descanso. A ausência de pausa, de locais de descanso durante a jornada. Por exemplo, operadores de telemarketing, na maioria das vezes, eles têm 10, 15 minutos de pausa. Esses 10, 15 minutos não são suficientes, muitas vezes, né, para gerar um descanso, um alívio, até um descanso para a própria voz. A falta de autonomia, muitas vezes ficam ali sendo supervisionados o tempo todo, não tem autonomia para tomar decisões, muitas vezes, tem um ritmo de trabalho estressante, trabalha sob pressão, a insatisfação com a remuneração, os riscos ergonômicos, né, a falta de planejamento em relação ao mobiliário, falta de recurso material. Muitas vezes no serviço público a gente enfrenta muito isso, essa falta de recurso material, muitas vezes a falta de equipamento apropriado, adequado, que também acontece, né, no setor privado.
mais e mais comum no setor público pela falta de autonomia, muitas vezes, de recurso, né? Falta de água potável, banheiro de fácil acesso, tudo isso vai contribuir. Vai ser fator de risco na questão da organização desse processo de trabalho. O ambiente de trabalho em si, né, é risco para alterações vocais quando eu tenho um nível de pressão sonora acima do limite aceitável para efeito de conforto. Porque se o profissional está ali, ele tem que competir com ruído externo, por exemplo, né? Às vezes está um local onde tem muito barulho, ele precisa aumentar o volume dessa voz e aí com isso ele pode forçar ainda mais a musculatura e causar alterações. Uma acústica desfavorável, né? Se eu dependo da minha voz ali para falar e eu tenho uma acústica ruim do ambiente, né? O som é ruim e propaga de forma ruim, eu vou também ter que forçar mais a minha voz. A má qualidade do ar, ventilação inadequada do ambiente, a má qualidade do ar, às vezes falta limpeza em ambiente de ar-condicionado, uma limpeza dos filtros ali daquele ar, e aí isso joga impurezas, né? Além de ressecar, joga impurezas no ambiente e isso tudo vai afetar a questão vocal, né? A saúde vocal desse trabalhador. A baixa umidade, porque a voz precisa, né, de hidratação, né, o trato vocal, as pregas vocais precisam de lubrificação, então se tem baixa umidade, usando a voz a gente vai ressecando ainda mais e se tem baixa umidade isso piora, né, se tem baixa umidade nesse ambiente. A exposição a produtos químicos que vão irritar as vias aéreas superiores, por exemplo, solventes, vapores metálicos, gases asfixiantes. Então, em muitas profissões, essas substâncias estão inerentes ali ao ambiente de trabalho, né? Estão inerentes à ocupação que aquela pessoa exerce. E isso vai trazer prejuízo para a saúde vocal. Presença de poeira, fumaça no local. No Sereste a gente tem a parte de fiscalização e a gente entra em muitas empresas que às vezes a única coisa que precisa melhorar naquele ambiente ali é a organização daquele ambiente, a limpeza daquele ambiente, que vai trazer menos risco de acidente e menos risco de adoecimento para aquele trabalhador. Então a gente tem que estar atento a tudo isso quando a gente fala em saúde do trabalhador como um todo, né? E também na questão da saúde vocal. Os fatores de risco individuais, que tem a idade, né? Existe a presbifonia, assim como tem a presbiacusia. Então, com o decorrer do tempo, passando-se os anos, né? A nossa idade vai avançando, a nossa musculatura vai mudando e isso gera um envelhecimento da voz também. Então, se a gente não tem um cuidado, se você trabalha com a sua voz e não tem um cuidado com essa voz, um aquecimento, um cuidado, a idade vai trazer prejuízos para a voz, né? A gente vê muitos exemplos aí de pessoas, de locutores, repórteres que continuam com a voz limpa, cantores. Por quê? Porque tem todo um preparo. É como se fosse um jogador, por exemplo, um atleta, né? Eu costumo dizer que os profissionais de voz são atletas, né, vocais, porque a prega vocal é músculo, né, e a gente depende não só da prega vocal, mas de todo o aparelho fonador funcionando, onde existem ali vários músculos que precisam de aquecimento, que precisam de uma preparação para entrar em ação, né, para atuar. Da mesma forma que o atleta aquece para entrar, um jogador de futebol, ele precisa aquecer para entrar em campo, né? Porque senão ele pode ter uma distensão muscular, pode ocorrer qualquer outro problema. E da mesma forma o profissional da voz precisa desse preparo antes de entrar em campo para atuar, né? Antes de dar aula, antes de ir para fazer suas vendas ou defender o seu cliente. Então o profissional da voz também precisa desse preparo.
O sexo feminino seria porque a própria constituição de laringe da mulher, a tendência da mulher, a probabilidade do desenvolvimento de distúrbio vocal no sexo feminino é maior do que no sexo masculino. Então isso já traz, né, não é porque a mulher fala mais, né, às vezes a gente até fala mais mesmo, mas nem sempre, né? Tem muitos homens que também falam muito. Então não é questão da cultura de se dizer que a mulher fala demais. Não é só por isso que é um fator de risco, né? Mas pela questão de alterações hormonais, toda essa predisposição que a mulher tem para distúrbios vocais é maior do que no homem. Alergias respiratórias. Também as alergias respiratórias prejudicam muito, porque a voz depende muito da respiração, né? A gente fala com o ar que está saindo dos pulmões é que nossa voz vai ser produzida. Então, qualquer interferência na área respiratória, né, na respiração, vai interferir na nossa voz. As influências hormonais, né? Por exemplo, em período pré-menstrual, a voz da mulher muda um pouco. Né? Se eu tenho um hipertireoidismo, um hipotireoidismo, isso pode não só na mulher, né? Acontece também no homem, essas influências hormonais, pode afetar a voz de certa forma. Algumas medicações, diuréticos, por exemplo, ressecam o trato vocal, então tem várias medicações que podem trazer já alguns prejuízos para a voz. O etilismo, o tabagismo e outros, né, o uso de drogas ilícitas também trazem prejuízos à voz. Né, o álcool, ele anestesia a prega vocal, então às vezes o esforço, isso é muito comum, por exemplo, em cantores da noite. Né, às vezes bebem e até temos que até falam, vou tomar uma bebida para aquecer minha voz. Isso é uma ilusão, né? Na verdade, o álcool ele vai anestesiar a prega vocal e aí anestesiando ali você não vai ver o esforço que você está fazendo. Então, às vezes você pode causar um estrago maior, porque com uma certa anestesia ali das pregas vocais, você não vai sentir quando está forçando demais. E aí isso pode trazer um prejuízo maior. Fora os prejuízos em relação à articulação dos sons, que fica diferente, né? E então tudo isso afeta, tudo isso é fator de risco. O tabagismo, né? O cigarro, a nicotina fica depositada. A gente, se visualizar uma prega vocal de um fumante, geralmente essa prega vocal está mais amarelada, tem um edema ali, a gente pode perceber pessoas fumantes há algum tempo, a gente percebe uma voz mais rouca, mais grave. Por quê? Pelo próprio tabagismo mesmo, pelo próprio hábito, pelo fumo, pelas substâncias químicas que o cigarro tem, isso vai trazer prejuízos para a voz, né? Então, mas a gente tem que estar atento a tudo isso, porque, por exemplo, igual essa figurinha que eu coloquei, né, que o rapaz reclama, o senhor aí, já é uma pessoa mais de idade, reclama de dor em uma perna. E aí o médico fala para ele, mas isso é da idade. Aí ele até coloca, mas a outra perna não dói e eu trabalho com as duas, né? E são as duas que me faz andar. Então, assim, muitas vezes a gente também não pode jogar nos fatores individuais só. A questão, por exemplo, é a sua idade. Com a idade a voz envelhece mesmo. Mas acaba que esse profissional, esse trabalhador é uma pessoa. Então tudo vai estar interferindo ali naquela voz, no processo de adoecimento. A gente tem que olhar para o indivíduo como um todo e saber que esses fatores podem contribuir, sim, para agravar, mas isso não deixa de estabelecer esse nexo daquele problema vocal, daquela alteração vocal com o trabalho. Então não é só a idade, né? Com que o senhor trabalhou a vida inteira?
né? Não pode ser só a idade. Às vezes, o tempo em que ele ficou exposto a alguma substância, o período em que ele trabalhou usando muito a voz gerou aquele problema, né? E a gente não pode considerar um fator isolado, simplesmente para descartar o nexo daquela alteração de voz com o trabalho, né? Ou desfazer daquele sintoma ali que aquele paciente está apresentando naquele momento. Então, tudo a gente tem que ligar, né? Fazer esse link. Será que esse sintoma, que esse adoecimento não pode estar relacionado ao que a pessoa faz, ao que ela exerce, né? No seu dia a dia, a sua ocupação, a sua profissão? Então, o profissional de saúde ele tem que estar muito atento a todas essas questões. Na nossa sociedade atual, aproximadamente 1/3 das profissões, né, tem a voz como ferramenta básica de trabalho. Então, como eu falei, hoje em dia até é difícil você pensar uma profissão assim que não precise da voz em algum momento, né, como ferramenta de trabalho. Então, grande parte da nossa força laboral, ela é composta de trabalhadores que utilizam a comunicação no seu processo de trabalho. Em algum momento ali no processo de trabalho, ele precisa se comunicar, ele precisa dessa voz. Isso faz com que a incidência desses agravos, né, dessas alterações de voz relacionadas ao trabalho aumente. Né? Então, a gente tem estimativas aqui, através de um estudo, que até está descrito no protocolo, esse estudo, que utilizam a voz como instrumento de estimativas populacionais, né, de profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho, considerando grandes grupos ocupacionais. E aí, esse estudo mostra que de 2002 a 2015, houve um aumento progressivo do número desses profissionais, né? Passando de 39.971.000 para 53 milhões. Então, foi um crescimento de 34,5% o número de profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho. Né? Hoje a gente vê aí muito, a gente chama até de mundo do trabalho contemporâneo, né? As pessoas estão dependendo cada vez mais da comunicação, da voz. Muitas vezes as mídias sociais faz parte do trabalho, você falar ao telefone, muitas vezes a gente fica até sem, hoje em dia não existe mais o horário, né, de trabalho, é das 8 às 18, e depois você não trabalha mais. Com o WhatsApp, né, com o celular, isso acabou. Instagram, porque aí você tem que estar ali o tempo inteiro, né, atento, o tempo inteiro ali respondendo, às vezes, coisas, demandas que são do trabalho fora do seu horário de trabalho. Né? Isso é muito comum hoje em dia. Né? E tudo isso gera esse depender da comunicação, esse depender da comunicação que traz um aumento, né, na questão dessa incidência de agravos relacionados à voz. Só que esse aumento dessa incidência, ele não tem dados epidemiológicos, né, no sistema, no SUS, né, no Sistema Único de Saúde. Então, as bases epidemiológicas, isso é subnotificado. Né? Se a gente for fazer um estudo aí do nosso sistema, que a gente notifica esses casos de distúrbio de voz relacionado ao trabalho, vocês vão ver que é baixíssimo. Por quê? É subnotificado. Nós não temos essas notificações, esses dados epidemiológicos numa base consistente, né? Para pesquisa, para coisa, isso é muito importante. Ter esses dados num sistema consistente, num sistema a nível nacional, é importante para que políticas públicas sejam elaboradas, até para o fato de promover e proteger a saúde desses trabalhadores.
Então, depois de muitos anos, né, de luta, assim, desde antes do ano 2000, começou a relatar alguns casos que poderiam ter relação com o trabalho. E aí foram mais de 16 anos, né, aí lutando para que fosse criado esse protocolo. Já existia o protocolo de perda auditiva induzida por ruído, já existia há algum tempo. E o de voz, né, veio caminhando também a passos muito lentos, mas em 2018 foi publicado o protocolo de distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Né? Isso foi um ganho muito grande para a saúde vocal dos trabalhadores, desses profissionais da voz. Né? Porque com a publicação desse protocolo, a gente tem a possibilidade de ter esses dados epidemiológicos. Né? Ainda é muito recente, está caminhando ainda, não tem uma ficha de notificação específica, vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre essa ficha. Mas já é possível agora a gente ter parâmetros, né, para dimensionar esse distúrbio de voz relacionado ao trabalho, a prevalência desse distúrbio. E por que, né, é tão importante assim a gente pensar na criação desse protocolo? Por que foi tão importante lutar pela publicação desse protocolo? O público-alvo desse protocolo são todos os profissionais da rede SUS, né, da vigilância em saúde, da atenção básica, média, alta complexidade e também do serviço privado. Então, todos os serviços, SESMIT, né, das empresas, tudo isso, todos esses profissionais são o público-alvo desse protocolo, deveriam conhecer esse protocolo. Porque todo profissional que está ligado, de certa forma, né, à questão da saúde vocal desses trabalhadores, precisa conhecer, né, que ele tem o objetivo de orientar os profissionais, todos esses profissionais, né, envolvidos, para identificar, notificar e subsidiar essas ações de vigilância nos casos de distúrbio de voz relacionado ao trabalho e dos seus determinantes. Né? Então, os protocolos de saúde do trabalhador são importantes nesse sentido, porque através dos protocolos, através das notificações, muitos profissionais não dão muita importância, mas é isso que vai gerar pesquisas, que vai gerar verbas até para programas de prevenção, de promoção à saúde direcionadas para os trabalhadores, né? E de certa forma criar leis, normas de prevenção, de proteção da saúde vocal desses trabalhadores ou da saúde até geral desses trabalhadores. O protocolo, além disso tudo, né, da questão de políticas públicas, de prevenção, ele estabelece critérios definidos com consenso de especialistas. Então, vários especialistas foram envolvidos na redação, na criação desse protocolo. Então, esses critérios definidos, né, num consenso com várias especialidades, ajuda na uniformidade no tratamento e na leitura epidemiológica desses dados. Então, na produção, na análise, na avaliação desses dados para identificar a real magnitude desses casos no Brasil. Né? Isso embasa as ações de vigilância em saúde do trabalhador. Né? A vigilância em saúde, ela precisa dos dados para estabelecer, para ver onde o risco é maior, onde a atuação da vigilância deve ser maior. Então, tudo isso é benefício quando a gente pensa, né, em ter esse protocolo estabelecido. A notificação do distúrbio de voz, ela permite, né, conhecer a prevalência e ter o embasamento para ações de capacitação, de organização de recursos, né, e isso tem o objetivo de prevenção, de diagnóstico, tratamento e reabilitação desses profissionais, desse paciente, né, que está ali. Muitas vezes a gente vê muito isso
o Sereste, né, na saúde do trabalhador, os pacientes, os trabalhadores chegam já naquele ponto em que já está muito ruim. Por quê? Porque muitas vezes eles passaram por vários profissionais, lá na rede básica, no seu médico assistente, por exemplo, e nunca, ou outro profissional de saúde, né, que atendeu aquela pessoa, às vezes nunca faz o link daquilo com o trabalho. Então, às vezes, um ajuste ali poderia prevenir aquele adoecimento, né? Poderia prevenir que o trabalhador adoecesse por aquele motivo ou que piorasse, né? Então, o diagnóstico precoce, todo mundo sabe, é importante também para um bom prognóstico. Então, esse trabalhador vem de um processo de adoecimento lento, mas que não foi percebido muitas vezes a causa. Né? Às vezes uma substância com que ele trabalha lá provoca e vem provocando esse adoecimento, aí vai se tratando sem analisar, sem avaliar a causa que poderia estar lá no trabalho dele e poderia ter evitado todo um adoecimento em que ele se encontra hoje. Então, todo profissional de saúde, né, principalmente, todos, né, em todos os níveis, mas lá na ponta, lá na rede básica, onde começa ali, né, o tratamento, é importante, onde é a porta de entrada, né, para esses pacientes, para esses trabalhadores, é onde ele vai diagnosticar precocemente, né, a causa daquele adoecimento. Então, muitas vezes a gente pede muito essa visão mais ampliada, né, do adoecimento, ou a visão mais ampliada daquela pessoa que está ali na sua frente. Né? Você saber o que ela faz, onde ela trabalha. Às vezes ela desenvolve no seu trabalho, até não fala muito, mas ele é um líder, por exemplo, da comunidade, então tem que falar, tem que usar muita voz. Então a gente tem que estar atento a tudo isso. E é importante ter essa uniformidade que o protocolo traz. Né? A notificação de todos os agravos à saúde, também os agravos relacionados ao trabalho, os dados são inseridos nesse sistema que é o SINAM. Né? Então, o SINAM é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. É o mesmo sistema que notifica dengue, que notifica H1N1, hanseníase, sífilis, todas as doenças de notificação compulsória são notificadas pelo SINAM, é um sistema nacional. E também os agravos relacionados ao trabalho, e agora também o distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Apesar de não ter uma ficha específica, né, ele também pode ser notificado através da ficha padrão no SINAM, e isso é muito importante que seja feito. Né? Então, o SINAM é um sistema que apresenta como característica a universalidade, ou seja, todo e qualquer trabalhador, independente do vínculo de trabalho, pode ter seu caso de adoecimento notificado. Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente preenche uma CAT, ele só vai ser notificado o trabalhador que tem vínculo formal. No SINAM, não. No SINAM é notificado qualquer trabalhador. O informal, o profissional liberal, o autônomo, então o ambulante que trabalha, o vendedor lá da feira, que tem a sua banca lá na feira, pode ser notificado. Independente do vínculo, qualquer trabalhador pode ter o seu caso notificado no SINAM. Né? Isso independe de vínculo empregatício, de vínculo formal ou não. Aqui só para vocês conhecerem, né, um pouquinho como que é o SINAM. Né, muitos, quem lida com a área de saúde já conhece. Então, se eu suspeito da ocorrência de alguma doença ou algum acidente, agravo ocupacional, eu devo encaminhar o trabalhador para um serviço de referência, que fará o atendimento e a notificação do caso.
Então, nós temos vários agravos relacionados ao trabalho, né? Dentre eles alguns acidentes que qualquer profissional, qualquer unidade pode notificar, por exemplo, acidente com material biológico, acidente de trabalho grave, uma intoxicação exógena. Isso é um fato que já pode ser notificado. Agora, as doenças, por exemplo, relacionadas ao trabalho, como o distúrbio de voz relacionado ao trabalho, a PAIR, que é a perda auditiva induzida por ruído, uma dermatose ocupacional, um câncer relacionado ao trabalho, ele vai precisar de um especialista para estabelecer aquele nexo ali. Não é como o acidente, né? Que é um fato que ocorreu e você está vendo que foi do trabalho. A pessoa se acidentou lá, foi, por exemplo, um profissional de saúde foi fazer um procedimento e se acidentou com a agulha que foi fazer esse procedimento no paciente. É um fato, ocorreu no trabalho, não tem o que discutir. Agora, as doenças, às vezes, precisam de uma investigação maior, tem umas que são bem evidentes, né? Mas em alguns casos precisa de uma investigação para estabelecer esse nexo. E aí é importante, né, que essa pessoa seja referenciada para um local onde tem aquele especialista que vai poder falar e fazer o nexo e investigar aquele caso para fazer a notificação certa. Mas em caso de suspeita eu posso notificar, porque depois dessa investigação, lá na frente, se a Vigilância em Saúde ou a Vigilância em Saúde do Trabalhador, o Sereste, vê que não tem, que aquele caso não foi relacionado ao trabalho, ele tem a possibilidade de excluir aquela ficha, aquela notificação, quando percebe que não foi um adoecimento relacionado ao trabalho. Mas na suspeita eu posso notificar, porque tudo é passível de investigação. Então é melhor eu notificar do que eu perder a oportunidade de inserir aquele dado no sistema. Né? Então é muito importante a gente, na suspeita de alguma doença relacionada ao trabalho, algum acidente, a gente já notificar e encaminhar esse paciente. Qual que é a importância dessa notificação? Né? Identificar os agravos, os eventos que mais acometem os trabalhadores. Como eu falei anteriormente, por exemplo, as ações, ações fiscais, ações de vigilância, a gente pode focar naquela categoria que está mais adoecendo. Então, a gente pode fazer trabalhos mais focados, mais efetivos, se a gente tem uma base de dados fidedigna. Né? Definir o perfil dos acidentes relacionados ao trabalho, às vezes são características, isso gera até uma prevenção desses acidentes, uma prevenção desse adoecimento, se a gente estabelece esse perfil. Então aí eu tenho como saber, isso está acontecendo por essa razão, então eu vou adequar e corrigir aquilo ali que está provocando esse acidente, esse adoecimento. Planejar intervenções de saúde nos setores que apresentam um risco maior para a saúde do trabalhador. Então, a notificação é importante nesse planejamento de ações, né, para ter um foco, ter uma direção, um planejamento de trabalho para ser executado de forma mais efetiva e que vai trazer maiores benefícios para esses trabalhadores. Então, falando da notificação específica do distúrbio de voz relacionado ao trabalho, como que eu vou notificar esse distúrbio? Já que eu não tenho uma ficha específica, mas você falou que não tem uma ficha específica. Ainda não tem essa ficha específica como os outros agravos. Por exemplo, a dermatose ocupacional tem a ficha, a Layer-Dort tem a ficha própria, a PAI tem a ficha. O distúrbio de voz ainda não tem, protocolo mais recente, ainda não foi criada a ficha específica, que seria o ideal. Mas se não tem essa ficha, a gente tem que criar estratégias, né? Os estados, os municípios, eles podem elaborar listas de notificação compulsória no âmbito da sua competência, ali, de acordo com o perfil epidemiológico local.
Então, se é um município que tenha várias indústrias ou que tem um ramo de atividade que é mais forte naquele município, ele pode criar essas listas, né, de notificação compulsória, de acordo ali com o perfil daquele local. E os casos de distúrbio de voz relacionados ao trabalho, eles podem ser incluídos no SINAM pela ficha de notificação padronizada. E aí, essa ficha, se você ler ela lá, não vai ter nada a ver, assim, parece, ai meu Deus, não tem nada a ver com distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Mas é o que a gente tem hoje para notificar, então é importante que se preencha. Né? Com os dados de identificação ali, são os mesmos das demais fichas e muito importante colocar lá o código R49, né, que é do CID-10, que é relativo ao distúrbio de voz. E essa inclusão dessa ficha, ela deve ser comunicada aos gestores estaduais, municipais, né? A gente deve divulgar que é preciso notificar através dessa ficha. Então, essa é a ficha padrão. Então, quando tem um campo lá de observações, é onde você vai, aqui no início da ficha, no início aqui da ficha, você vai preencher com os dados de identificação desse trabalhador, é importante que se preencha, aí tem os dados de ocupação, né? Muitas vezes a gente fala, parece que é ilógico falar, né, na questão da ocupação, para preencher a parte de ocupação, mas muitas fichas chegam sem a ocupação. Então, como que eu vou notificar um agravo relacionado ao trabalho se eu não sei nem qual é a profissão desse trabalhador? Então, é muito importante preencher toda a parte de identificação, da ocupação, que aquele trabalhador exerce, e nas observações aqui no caso, porque vocês vão ver que é uma ficha que tem de surto, né, que é onde você pode notificar surtos também, e aí nas observações colocar o CID-10 do R49, que caracteriza os distúrbios de voz, porque aí vai ser possível identificar lá no sistema e filtrar esses casos de distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Qualquer dúvida em relação ao preenchimento, pode procurar o SEREST, que é responsável pela sua área de abrangência, que eles vão ter as informações, tirar as dúvidas em relação ao preenchimento. Né? Aqui no estado de Goiás nós temos 7 SERESTs, o SEREST estadual, que coordena os SERESTs regionais, aí tem o SEREST regional Goiânia, regional de Ceres, regional de Tumbiara, de Anápolis, Anápolis, Formosa e Rio Verde. Então, cada SEREST desse tem uma área de abrangência que é de sua responsabilidade. Então, todos os municípios do estado estão ligados a algum SEREST onde pode ser tirado as dúvidas, né? Em relação ao preenchimento da ficha ou qualquer outra dúvida que tiver em relação à saúde do trabalhador. Então, considera-se a notificação dos casos de distúrbio de voz relacionado ao trabalho fundamental, né? É de fundamental importância para que, de forma intra e intersetorial e harmônica, políticas e programas de saúde vocal, de prevenção de distúrbios funcionais, orgânicos, de diagnóstico precoce, de tratamento, de readaptação, de reabilitação desse profissional, bem como as ações de vigilância em saúde do trabalhador, né? Para que essas ações sejam desenvolvidas, para que tudo isso seja desenvolvido, é muito importante a notificação dos casos, né? Como a gente já falou anteriormente. Então, a notificação, ela vai trazer todo um aparato para estar desenvolvendo essas políticas, desenvolvendo programas de prevenção. A gente vai saber onde estão os profissionais que mais adoecem, que mais são acometidos, para que se tome uma providência, né? Para que essa providência seja tomada de forma mais efetiva e mais abrangente, que envolva o maior número de trabalhadores beneficiados, né? Possível, de população mesmo beneficiada. Então, a notificação em todos os casos é muito importante por isso,
né? Porque traz benefícios à sociedade, à população. Então, resumindo, né, o protocolo de distúrbio de voz, os protocolos de agravos à saúde, eles são destinados a toda a rede do serviço do SUS e destinado também a toda a rede privada que está envolvida, de certa forma, com aquela questão de saúde ali. Facilitar a identificação dos casos de distúrbio de voz relacionado ao trabalho, orientar as ações de VISAT, que é as ações de vigilância em saúde do trabalhador. E baseados na informação obtida pela identificação desses casos, os gestores locais poderão implementar práticas efetivas de vigilância em saúde do trabalhador, a fim de promover mudanças no ambiente de trabalho, nos processos de trabalho, visando a melhoria da qualidade de vida desse trabalhador nos aspectos relacionados à voz, que é o que a gente está falando. E pensando assim, dando uma pincelada na questão da epidemiologia, né, o distúrbio de voz relacionado ao trabalho, ele pode ter diversas repercussões na atividade profissional. O impacto vocal vai gerar limitações na expressão vocal, gerando limitações na expressão vocal, eu tenho um prejuízo na comunicação. Eu tendo esse prejuízo na comunicação, a maioria das vezes vai gerar um impacto emocional, causado por esse estresse, a ansiedade, o impacto socioeconômico que coloca em risco a carreira, a sobrevivência do trabalhador. Eu, por exemplo, tive uma paciente que era vendedora e ela ganhava um salário mínimo, né, e complementava com as gratificações lá de venda. Quando ela se viu com a alteração vocal, ela ficou muito desesperada, porque ela falou, é o meu trabalho, o meu ganha-pão, eu que sustento minha casa, como é que eu vou fazer agora, né? Dependendo só desse salário, porque se ela não vendia, ela não trabalhava, não conseguia fazer as vendas, o salário dela diminuía muito e aí não conseguia pagar todas as contas, né, para ser bem específico assim. Então isso gera toda uma questão emocional. Fora isso que ela falava muito da questão assim, eu não estou conseguindo nem me comunicar com meu filho direito, nem com a minha mãe. Então, isso gera toda uma questão emocional, psicológica, né? Todo um impacto na vida dessa pessoa, na vida desse trabalhador, que não está focado lá, o impacto não é só no trabalho, né? Na vida pessoal, é na vida cotidiana desse trabalhador, dessa pessoa, desse paciente que está ali. Então, por isso a importância de gerar, né, essa prevenção, políticas específicas. E em alguns estudos foram encontradas queixas de problemas vocais em profissionais que não utilizam a voz como instrumento de trabalho. Né? Como isso é possível? Né? Se a gente pensasse, por isso que a gente não pode estar focado só na questão da demanda vocal daquele trabalhador. Então, por exemplo, no próprio protocolo cita esses estudos, né? Eles falam de uma amostra, numa pesquisa que teve uma amostra de 1.607 motoristas e cobradores de empresas de ônibus em Minas Gerais, né? Belo Horizonte, Betim, Contagem. Então, esses trabalhadores tinham queixas de alterações vocais, cansaço ao falar, piora na qualidade vocal nas últimas 2 semanas foram percebidos por 24% dos motoristas e 34% dos cobradores. Então, esse último associado ao autorrelato de exposição à vibração e desconforto térmico. Então, o motorista precisa falar para dirigir o ônibus? Não, ele não usa a voz, se a gente pensar. Mas a vibração ali, né, do veículo, o desconforto térmico, às vezes muito quente, isso gerava alterações, né, pode gerar alterações também na qualidade da voz. Muitas vezes, por isso a gente não pode ficar focado só na questão da demanda vocal do trabalhador, do paciente, né? Então, esses estudos apontam para novos contextos, novas características de trabalho que merecem atenção, como as ocupações com elevada exposição à fumaça.
Então, fumaça, por exemplo, churrasqueiro, chapeiro, pessoas que trabalham com produtos químicos, né, que podem ser inalados, e essa inalação pode provocar irritação no trato vocal. Trabalho, por exemplo, em salão de beleza, atividade de limpeza, serviços gerais, eles usam muitos produtos químicos que às vezes são irritativos para a mucosa, né? Sob condições de extrema temperatura, por exemplo, eu trabalho em frigoríficos, tem uma câmara fria, né, de que o trabalhador entra ali para colocar as carnes ou o produto, e aí às vezes fica muito tempo dentro dessa câmara fria. Isso pode trazer alterações também para o trato vocal, para o aparelho fonador, né? Ou situações em que mantém características laborais que possam impactar diretamente o aparelho fonador. Então, esses estudos epidemiológicos, né, eles reforçam a necessidade de estabelecer, falando de distúrbio de voz, né, de alterações vocais, de saúde vocal do trabalhador. Então, esses estudos estabelecem o reconhecimento do distúrbio vocal relacionado ao trabalho como um problema de saúde pública, de saúde do trabalhador, né, considerando a elevada frequência entre algumas categorias de trabalhadores. E a necessidade de um conjunto de medidas de proteção, de promoção à saúde vocal, para essas categorias com maior ênfase nos aspectos relacionados ao ambiente e à organização do trabalho, que a gente falou anteriormente, a questão que é fator de risco, né, para o adoecimento. Então, a organização do trabalho, a organização dos processos de trabalho, a organização do ambiente de trabalho vai interferir grandemente na atuação desse profissional que está ali naquele ambiente, na atuação, no risco, né, de acidente, na saúde do trabalhador em si. Falando um pouquinho do CEREST, né, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, e o distúrbio de voz, né? O CEREST, ele vai ter a função de desenvolver ações de educação em saúde, de coordenação de projetos de promoção, de vigilância e de apoio para o estabelecimento da relação do distúrbio de voz com o trabalho, em sua área de abrangência, assim como de apoio matricial ou institucional para o desenvolvimento de ações de saúde do trabalhador em todos os serviços de saúde do SUS. Então, o CEREST está ali como um polo-irradiador de conhecimento e como um coordenador das ações de vigilância em saúde do trabalhador, né? Então, ele funciona ali como um apoio para as equipes de saúde da família, para as equipes da atenção básica, para todos os profissionais de saúde da rede SUS e muitas vezes da rede privada também. Então, ele deve ser o serviço responsável pelo gerenciamento das ações de rede de cuidado relacionadas ao distúrbio de voz, relacionado ao trabalho e todos os outros agravos relacionados ao trabalho, né? Tendo a atenção básica como coordenadora da linha de cuidado, porque lá na atenção básica é que o paciente, o trabalhador, o usuário do SUS trabalhador vai chegar primeiro. Então, ele vai chegar primeiro lá na atenção básica, lá na equipe de saúde da família. E então, a equipe de saúde da família, a atenção básica, os profissionais de saúde podem buscar apoio no CEREST, que tem toda uma equipe especializada em saúde do trabalhador, especializada nos protocolos, no adoecimento relacionado ao trabalho e até como apoio para estabelecer esse nexo causal da doença com o trabalho e ajudar esse paciente, esse trabalhador. As ações que devem ser realizadas pelo CEREST, né? A busca ativa dos casos, ir atrás desses casos, favorecer e estimular a notificação dos casos no SINAM, né? Notificação dos casos, o estabelecimento do nexo causal, o reconhecimento da rede de assistência integral existente para o atendimento do trabalhador, né, com o distúrbio de voz e com
qualquer outro agravo. Então, o SEREST é responsável para conhecer essa rede, verificar se existe ali o atendimento para aquele agravo específico e capacitar a rede de assistência para a identificação dos casos, para identificar, para notificar. Então, o SEREST é responsável por capacitar a rede de assistência, né? E tanto a identificação dos casos e a vigilância em saúde, que a vigilância sanitária, ambiental, a saúde do trabalhador tem que estar juntas para desenvolvimento das ações de vigilância em saúde do trabalhador nos ambientes e processos de trabalho, que tem risco vocal para o trabalhador ou qualquer outro risco. Então, a relação do distúrbio de voz, para a gente estabelecer um nexo daquela alteração vocal com o trabalho, a relação do distúrbio ela deve ser realizada em qualquer ponto da RENASH, ou seja, lá na rede básica ou na especializada. Então, a rede básica pode estabelecer esse nexo, se ela se sente capacitada para isso. Ela pode, dali mesmo, estabelecer o nexo, fazer a notificação daquele caso ali. Mas também, né, quando tem dúvida, quando gera alguma dúvida, alguma coisa, ela pode buscar apoio na rede especializada. Mas preferencialmente, né, na atenção básica, que é a porta de entrada do SUS, que é onde aquele paciente, aquele trabalhador vai chegar primeiro. Então, para eu estabelecer o nexo, eu preciso verificar a relação do agravo com o trabalho, né, a relação daquele adoecimento com o trabalho, a relação daquele acidente com o trabalho e, no caso do distúrbio de voz relacionado ao trabalho, encaminhar o trabalhador para um especialista, para um fonoaudiólogo, para o otorrinolaringologista que vai avaliar extrato vocal, vai avaliar se existem lesões, né, e vai estabelecer esse nexo, solicitar exames complementares, que aí isso o NASF pode fazer, o SEREST e outra rede especializada, né, dentro da rede SUS mesmo. Então, é muito importante, quando eu confirmo o nexo, eu registrar essa confirmação. No prontuário do trabalhador, eu colocar lá o nexo causal, com a alteração vocal com nexo causal com o trabalho, ou seja, o paciente apresenta distúrbio de voz relacionado ao trabalho, então isso deve ser registrado no prontuário. Nos relatórios de saúde, é importante a rede básica, quando você estabelece o nexo, você está fazendo uma consulta em saúde do trabalhador. Então isso tem que ser registrado lá no CIASUS, no sistema que você tem ali de prontuário eletrônico, né, no prontuário físico do trabalhador e no SINAM, se for o caso, né? Se for o caso, sim, notificar no SINAM. E na CAT, se for um trabalhador segurado pelo INSS, ou na FRAT, porque, por exemplo, aqui no estado de Goiás, por exemplo, a gente tem a FRAT, que é do servidor do estado, tem a CAT municipal e tem a CAT do INSS. Então, de todo jeito, essa CAT precisa ser preenchida, né, também, relatando ali o que o distúrbio de voz relacionado ao trabalho. A linha de cuidado desse distúrbio de voz, ou seja, o atendimento, o tratamento, né, o reconhecimento do distúrbio de voz é imprescindível para que a equipe de vigilância em saúde do trabalhador do SEREST ou da vigilância em saúde do município ou do estado seja acionada para realizar uma inspeção no ambiente, processo de trabalho, para procurar identificar situações de risco para que outras pessoas naquele ambiente não adoeçam também. E definir e monitorar a implantação dessas adequações. Né, das adequações ali que às vezes são coisas simples que vão resolver o problema e vão evitar o adoecimento. O mundo do trabalho contemporâneo hoje, né, como a gente falou, das mídias, exige toda uma questão de comunicação, às vezes exige até uma comunicação impecável quando você precisa se expor, né, nas redes sociais. Então, faz com que o trabalhador crie estratégias para conviver com os sintomas, com a dor, com o sintoma, com a rouquidão,
né, com a impotência vocal, com a falta de potência da voz, os pigarros, até que ocorra esse agravamento. Então ele fica ali protelando a busca de ajuda até que os sintomas vão se agravando, né? E aí provoca o agravamento do quadro até que não seja mais possível continuar com o exercício da atividade profissional. Então, muitas vezes ele já chega lá com a voz arrebentada, né? Já com uma lesão, já com nódulo, com pólipo, que poderia ter sido evitado, né? Se tivesse ações de prevenção ou se tivesse no início sido diagnosticado e orientado a procurar ajuda. Então é muito importante um diagnóstico precoce, uma orientação precoce, né? A avaliação mais ampla da condição geral de saúde desse trabalhador, com a inclusão de avaliação dos sintomas, tanto psicoemocionais, psicossomáticos, para detectar o possível sofrimento psíquico associado ao distúrbio de voz. Isso é muito comum, a pessoa ter um sofrimento psíquico, psicológico associado à alteração na voz. Isso vai permitir um diagnóstico mais amplo, o que vai favorecer uma intervenção mais efetiva e uma atenção integral. Quando a gente fala de saúde do trabalhador de modo geral, não tem como o profissional, eu sou fonoaudióloga, eu vou atender sozinha esse paciente, que vou resolver o problema dele sozinha, só eu fono. Não existe isso dentro da saúde do trabalhador. Eu acho que de forma geral, né? Na saúde a gente precisa de uma intervenção multidisciplinar, hoje mais do que nunca, né? Envolvendo todos esses fatores. Então, aí para eu fazer um diagnóstico do distúrbio de voz relacionado ao trabalho, a gente deve levar em consideração todos esses aspectos, a história clínica, a história laboral, ou seja, por onde esse trabalhador passou, em quais empresas, quais as funções que ele exerceu ao longo da vida, né? E as evidências epidemiológicas. Existe o protocolo de anamnese ocupacional do Ministério da Saúde, né? Que faz parte desses protocolos relacionados à saúde do trabalhador, que encontra no site do Ministério, na internet, você jogar lá protocolo de distúrbio de voz relacionado ao trabalho, você vai ter lá. E dos outros agravos também. Avaliação médica com visibilização da laringofaríngea, né, da região laringofaríngea. Então, eu preciso do otorrino para fazer uma avaliação, né, otorrinolaringológica, e a visibilização dessa região laringofaríngea. Às vezes é necessário uma videolaringoscopia, muitas vezes, né, para a gente detectar se existe uma lesão orgânica e o que está acontecendo ali. Sempre, né, quando a gente vai tratar um distúrbio de voz, a gente precisa dessa avaliação médica do otorrino e que, né, seja encaminhado para o fonoaudiólogo, para a pessoa que está assistindo esse paciente, e uma avaliação fonoaudiológica da voz, para a gente ver onde gerou ali prejuízos na qualidade vocal dessa pessoa, né, desse paciente, desse trabalhador. E uma inspeção in loco no posto, na atividade de trabalho, para investigar a relação com o trabalho, se necessário. Então, às vezes eu preciso ir até a empresa onde aquele trabalhador está inserido para eu ver qual que é a posição, às vezes tem o hábito de falar com o pescoço pendido, às vezes ele precisa pôr o telefone aqui, pendurar. Hoje em dia existe o headset que é mais adequado, mas, né, muitas vezes na empresa não tem. Então a gente tem que observar tudo isso. A postura dele durante o trabalho, tudo isso vai envolver essa questão da avaliação. Então, a doença ela deve ser relacionada ao trabalho, mesmo quando houver outros fatores, comorbidades não relacionados à atividade laboral, que é o que a gente já falou. Então, o princípio da concausalidade embasa essa compreensão. Às vezes ele já tem um fator predisponente, mas isso não descaracteriza a relação com o trabalho daquele adoecimento, né? A gente tem que ter muito isso em mente quando eu vou lidar com o estabelecimento do nexo, né? Então,
podem coexistir causas antecedentes, concomitantes e subsequentes ao distúrbio de voz, sem que estas impeçam o estabelecimento da relação com o trabalho, né? Que é essa concausalidade. A vigilância, a VISAT, que é a vigilância em saúde, né, do trabalhador, a vigilância em ambientes e processos de trabalho, é uma das ações de saúde do trabalhador com vistas a identificar esses fatores, essas situações de risco que pode estar exposto aos trabalhadores nas atividades laborativas, e tem como propósito intervir nesses fatores de risco, né, de agravo à saúde do trabalhador, para tentar eliminar ou pelo menos atenuar, né, na sua impossibilidade, atenuar e controlar esses fatores. Então, a vigilância à saúde do trabalhador é muito importante nesse ponto. E as intervenções da VISAT, quando elas são realizadas de forma articulada com a organização social dos trabalhadores, ela vai possibilitar uma análise de um único estabelecimento do setor, tenha uma repercussão mais ampla nessa categoria de trabalhadores. Então, essa análise, essa vigilância ali, pode gerar repercussão para até outras empresas onde a VISAT não chegou. Porque aí com o estabelecimento de leis, de normas regulamentadoras, né, e gerar essa amplitude aí para outras categorias ou para a categoria em si que está sendo vigiada ali naquele momento, né? E isso serve como base de planejamento para as intervenções em outros estabelecimentos, né, do mesmo ramo de atividade, e também aponta para elementos específicos da saúde para negociação de forma coletiva, né, para se desenvolver ações coletivas de saúde. A especificidade do campo de vigilância em saúde do trabalhador de ação, a especificidade do campo de ação é definida por ter um objeto de relação da saúde com o ambiente e os processos de trabalho, e que é realizada, e é muito importante, a participação do trabalhador. Porque muitas vezes a gente, o técnico, o fiscal, ele vai lá na empresa e ele não, o fiscal não, né, assim, é impossível conhecer todos o processo produtivo de todos os ramos de atividades, é praticamente impossível. Então, a gente precisa da participação do trabalhador ali que conhece, porque é ele que conhece o instrumento de trabalho dele, é ele que conhece o ambiente, e ele vai trazer muito ganho para essa vigilância, né? O conhecimento do trabalhador. Os objetivos da vigilância em saúde do trabalhador são, né, identificar o perfil de saúde da população trabalhadora, considerando a análise da situação de saúde, intervir nos fatores determinantes de risco, né, buscando eliminá-los, atenuá-los, controlá-los, avaliar o impacto das medidas adotadas para eliminação, controle e atenuação. Então, além de eu ir lá fiscalizar, depois eu vou voltar e ver qual foi o impacto daquela ação que eu fiz ali. Então, daquela ação, daquela intervenção naquele ambiente, eu vou ver o impacto daquilo. E aí isso vai subsidiar a tomada de decisões de instâncias do SUS, dos órgãos competentes nas 3 esferas de governo, né? Tanto municipal, estadual e federal. E isso vai trazer um benefício coletivo. Então, a VISAT, ela vai envolver todos esses fatores aqui, a vigilância em saúde do trabalhador, os dados epidemiológicos, a relação do trabalho e saúde, a avaliação e análise, a intervenção e a pesquisa dos agravos. Tudo isso, né, está envolvido na vigilância em saúde do trabalhador. E é muito importante as vigilâncias do município, do estado, né, as vigilâncias do município ali trabalharem juntas. É vigilância sanitária, vigilância ambiental, a vigilância em saúde do trabalhador, a vigilância epidemiológica. A gente precisa de todas as vigilâncias. Por exemplo, se eu vou focar na saúde do trabalhador, de trabalhadores de posto de revenda de combustível, eu preciso da vigilância sanitária, eu preciso da vigilância ambiental e eu preciso da vigilância em saúde do trabalhador e da vigilância epidemiológica. Então, é tudo
um trabalho em conjunto, né, junto. E essa boa vigilância que trabalha em conjunto, que depende uma da outra, né, para a gente tomar ações mais efetivas, ela garante necessariamente a tomada de decisões certas e reduz as chances de decisões erradas. Então é muito importante essa integração das vigilâncias, que muitas vezes em muitos lugares, em muitos setores, trabalham separadas. Então, a saúde do trabalhador envolve todo esse processo, o distúrbio de voz relacionado ao trabalho está inserido, né, em tudo isso. Então, aqui em Goiânia, o Sereste Regional Goiânia, a gente fica localizado no setor aeroporto, né, na rua 16A, e qualquer dúvida pode estar entrando em contato, né, quiser alguma informação a respeito de notificação ou de vigilância, ou até de, né, reabilitação, eu deixo algumas referências aí bibliográficas, a aula praticamente foi baseada no protocolo. E agradeço a atenção e espero que tenha contribuído para que o distúrbio de voz relacionado ao trabalho possa ser trabalhado, notificado, que os trabalhadores possam, né, ter um diagnóstico precoce, visando um prognóstico melhor, porque a gente precisa trabalhar, mas não precisa adoecer por causa do trabalho, né? O trabalho é uma necessidade na vida de qualquer pessoa, mas o adoecimento não. Então a gente tem que trabalhar e continuar trabalhando com saúde sempre. Obrigada pela atenção.